Alunos do nono ano, bom dia para vocês. Hoje eu resolvi fazer uma nova gravação, uma nova videoaula sobre orações subordinadas substantivas, tentando ajudá-los, tentando fazer com que fique mais fácil o assunto para vocês, tá bom? Então, eu vou aqui tentar simplificar para vocês, tá? Essas orações subordinadas substantivas, porque às vezes é complexa demais, porque se você não entendeu, se você não compreendeu a análise sintática lá no sétimo ano, no oitavo, mas no sétimo ano, agora vocês irão ter dificuldades em compreender essa oração subordinada substantiva, que tem uma relação muito grande uma com a outra, tá bom? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês o nosso slide, sempre um período simples e um período composto para você entender aí o que acontece em cada um desses períodos, tá? Então, ó, vamos retomar o período simples do exemplo e observar a classe gramatical e a função sintática da palavra, tá? Então, vamos lá. Anterior, mas a gente não tem exemplo anterior, né? Então, eu tenho aqui, observar a palavra gramatical e a função sintática da palavra derrota. Eu tenho aqui, ele admitiu a derrota. Aqui eu tenho um período simples, porque eu tenho só o verbo admitiu, certo? Então, vamos lá. Fazendo uma análise sintática do período simples, eu tenho, ele é o meu sujeito simples, admitiu um verbo transitivo direto, porque ele admitiu o que? A derrota. Então, ó, a derrota tem função de objeto direto e a classe da palavra derrota é um substantivo. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto, a derrota, objeto direto, ele, sujeito simples. Aí, o que acontece? Essa função de objeto direto, quando eu for transformá-la numa oração, ela vai ser chamada de objetiva direta, do verbo da oração principal. Então, a oração subordinada substantiva ou objetiva direta, ela tem função de objeto direto do verbo da oração principal. Então, trocando o termo derrota, que nós vimos lá pela oração, que foi derrotado, nós temos um período composto por subordinação. Por quê? Ele admitiu, vai ser minha oração principal. Olha só a minha oração principal, gente. Eu tenho sujeito e tenho um verbo transitivo direto. Por quê? Onde está o objeto direto desse verbo? Está aqui, na minha oração subordinada substantiva, que foi derrotado. Então, ó, por que ela é objetivo direta? Que é uma conjunção integrante, tá? Foi derrotado. Foi derrotado equivale a um substantivo e tem função do objeto direto da oração principal. Porque o que completa o verbo transitivo direto não é o objeto direto. O objeto direto, que antes era um termo que nós vimos lá atrás, ó, que antes era a derrota, transformou-se em que foi derrotado. Então, o que foi derrotado é o meu objeto direto da oração principal. Então, percebe que a objetiva direta é agora uma oração. O verbo foi derrotado, que equivale a um substantivo, e tem valor de objeto direto do verbo da oração principal. Perceberam essa transformação? Não é difícil, tá? Requer bastante atenção, né? Depois nós temos aqui, ó, a oração subordinada substantiva subjetiva. Então, na oração subordinada substantiva subjetiva, a gente tem o quê? Um sujeito, né? A oração subordinada substantiva subjetiva, ela tem função de sujeito da oração principal. Então, na minha oração principal, eu não tenho sujeito. Eu tenho predicado, mas eu não tenho sujeito, ó. No período simples eu tenho é conveniente se eu regresso. Então, é verbo de ligação, conveniente, predicativo do sujeito, se eu regresso é o meu sujeito. Então,
Agora, eu vou transformar seu regresso, que é o sujeito, em uma oração. Olha lá que eu fiz, que você regresse. Coloquei aqui a conjunção que, o verbo regresse, né, que saiu do regresso, e coloquei aqui que você regresse. Então, minha oração principal, eu continuo tendo um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O que falta na minha oração principal? Um sujeito. Onde está o sujeito? Está na minha oração subordinada, substantiva, subjetiva. Então, para vocês já irem acostumando com esses termos, né? Com essas classificações aqui, na prova, pode colocar só o SS e escrever somente a classificação da oração. Então, subjetiva tem o quê? Função de sujeito da oração principal. Porque na minha oração principal, eu não tenho sujeito, tá? Eu não tenho sujeito, ok? Então, já vimos duas, né? A objetiva direta, indireta, melhor dizendo, é o oposto da direta. Ela tem função do objeto indireto do verbo da oração principal. O que acontece mesmo quando eu tenho um objeto indireto? Eu tenho uma preposição, né? Então, sempre quando houver uma preposição, aí que está completando o meu verbo transitivo indireto, eu tenho uma objetiva indireta. Então, olha no período simples como que é. Seus amigos confiam em sua vitória. Aí eu tenho. Seus amigos é o meu sujeito simples, confiam é o meu verbo transitivo, porque eu vou falar. Seus amigos confiam. Confiam em quem? Em que? Em sua vitória. Em sua vitória, meu objeto indireto, verbo transitivo indireto. Vou transformar esse período simples em um período composto. Então, eu peguei, seus amigos confiam, aí fica sendo minha oração principal, em que você vença. Vitória, que antes era um nome, transformou-se aqui no meu verbo vença. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Olha o em aqui, preposição, marcando para mim, né, que essa oração toda está completando o verbo transitivo indireto da minha oração principal, tá? Espero aí que vocês tenham, né, estejam entendendo. Eu já quis mostrar para vocês o período simples e a transformação para o período composto, para que vocês possam aí estar visualizando melhor esse conteúdo, tá bom? Aí depois, vamos lá. Eu tenho a completiva nominal. A completiva nominal, função de complemento nominal de um nome de sentido incompleto da oração principal. Então, complemento nominal, ela confunde muito também com a objetiva indireta, porque ambas vêm marcadas por preposições. Porém, uma completa o nome, a outra completa um verbo. O que eu sempre falo para os alunos, fiquem atentos. Se a minha preposição está próxima de um nome, completiva nominal. Marquem isso no caderno de vocês. Se minha preposição, vou voltar lá. Se a minha preposição está perto de um verbo, ela é objetiva indireta, tá? Fica a dica. Então, ó, completiva nominal. Função de complemento nominal de um nome de sentido incompleto da oração principal. Então, no período simples, eu tenho. Seu irmão estava certo de sua volta. Então, seu irmão é meu sujeito, estava é verbo. Certo é um nome incompleto, certo do que? De sua volta. Então, de sua volta é um complemento nominal, porque completa o nome certo, tá? Vou transformar esse de sua volta numa oração. Aí eu coloco, seu irmão estava certo de que você voltaria. Então, na minha oração principal, eu tenho seu irmão, que é sujeito, o verbo estava, e certo, que é um nome incompleto. Certo do quê? O que está faltando aqui? Completar o nome dessa que está na minha oração principal, não é? Então, o que completa esse nome? De que você voltaria. De que você voltaria, ela é uma oração, né? Olha aqui, tem o verbo, tem a minha conjunção integrante que e o de, que é uma preposição. Esse de, ele está próximo de um nome.
não próximo do verbo. Então, esse de aqui, ele auxilia a completar o nome, por isso que é completiva nominal. Olha a diferença da objetiva indireta. Seus amigos confiam em que você vença. Em que? Conjunção integrante que, em preposição próxima do verbo da oração principal. Por isso, objetiva indireta. Então, fica a dica aí para que vocês não errem mais. Preposição próxima do verbo da oração principal, objetiva indireta. Aí depois vai. Preposição próxima de nome da oração principal, completiva nominal, tá? E depois nós temos a mais fácil, tá? Que é a apositiva. Então tem função de aposto de um nome da oração principal. Então olha só, a apositiva. Período simples, nós defendemos uma ideia, a invasão da casa. Então o aposto, ele traz o quê? A explicação de um nome que foi dito antes. Que ideia é essa? A invasão da casa. O que acontece na positiva? Ela vai vir depois de 2 pontos ou entre vírgulas, né? Nós defendemos uma ideia. Que ideia é essa? Que a casa seja invadida. Olha que belezinha, né? Tem os 2 pontos aqui que marcam a nossa oração subordinada, substantiva, apositiva. Tá? Eu acho que agora vocês devam estar entendendo um pouquinho mais das orações subordinadas substantivas. Eu achei por melhor trazer para vocês só esse assunto nessa aula, para que vocês possam, né, assistir as quantas vezes forem necessárias para estar aí fazendo os exercícios da apostila, né? Que eu passei para vocês já há algum tempinho, mas alguns ainda não fizeram, eu espero que façam então agora, né? Que é lá da página 261 até a 269. Então, da 261 a 269 tem exercício sobre as orações subordinadas substantivas, tá bom? Mesmo assim, se ainda houver algumas dificuldades com essas orações, eu tenho como passar para vocês a estrutura de cada uma delas, o que cada uma delas tem que ter para que possa receber tal classificação, tá? Eu acho que ajuda bastante. Então, ó, só para a gente voltar lá, para a gente rever, né? Eu comecei com a objetiva direta, né? Eu coloquei aqui o período simples, aí depois eu coloquei aqui objetiva direta, por quê? Completa o verbo transitivo direto da oração principal. Então, ele admitiu o quê? Que foi derrotado. Então, esse o quê? Lembra quando nós fazíamos a pergunta? Né? Olha lá. Ele admitiu o quê? A derrota. Então, a derrota é objeto direto. Num período composto por subordinação, ele admitiu o quê? Que foi derrotado. Tem função de objeto direto, por isso ela é objetiva direta. Tá? A outra, subjetiva, tem função de sujeito. Então, aqui, é conveniente, eu tenho um verbo de ligação e um predicativo de sujeito. O que é conveniente? Que você regresse. Que você regresse ao meu sujeito, está na ordem inversa. Então, ela é subjetiva. Quando ela tiver função de sujeito, ela é subjetiva, ok? Depois, objetiva indireta, quando ela tem função de objeto indireto do verbo da oração principal. Seus amigos confiam. Confiam em quê? Em que você vença. Então, em que você vença, completa um verbo transitivo indireto. Por que é indireto? Porque ela vem marcada por uma preposição. Em. Por que ela é objetiva indireta? Porque, olha, logo após o meu verbo transitivo indireto, veio a minha preposição, né? Que eu já falei isso para vocês até marcarem aí. Completiva nominal, função de complemento nominal de um nome de sentido incompleto na minha oração principal. Então, aqui, seu irmão estava certo. Certo do quê? Esse nome é um nome certo.
certo? Do quê? De que você voltaria. Então, aqui, de que você voltaria, completa o nome incompleto. Tenho preposição? Tenho também. A completiva é marcada por uma preposição. Porém, a minha preposição fica próxima de um nome, completa um nome, completiva nominal. Por isso, complemento nominal, completiva nominal, preposição próxima ao nome. E a nossa apositiva é a mais fácil, né? Ela tem função de aposto. Aposto explica um termo que foi mencionado antes e geralmente ela vem demarcada por pontuação, né? A apositiva, ela vem marcada por 2 pontos, geralmente, ou entre vírgulas, quando ela vem intercalada, tá bom? Então, isso aqui foi um resumo que eu fiz para vocês, espero ter ajudado. Façam os exercícios quem ainda não fez, né? Vou passar listas de exercícios para fixar mais esse conteúdo e espero que vocês tenham entendido melhor essa aula aí, tá bom? Então, tchau, tchau, até a nossa